olha, o vídeo que você está prestes a assistir pode te causar alguns gatilhos. Alguns assuntos que você está prestes a ouvir podem gerar desconforto em alguma parte do público. Eu recomendo descrição ao decidir se você quer continuar assistindo daqui pra frente, tá bom? No dia 31 de dezembro de 2021, Jean Carlos, junto com seu marido, formalizou um boletim de ocorrência sinalizando maus tratos na sua filha quando ela estava na casa da ex-mulher, junto com o padrasto. A ex-mulher, Stephanie de Jesus, e o padrasto, Christian Camposano, foram julgados agora em dezembro de 2024 como culpados pela morte de Sofia Ocampos, uma criança de 2 anos e 7 meses. Dia 31 de dezembro de 2021 até dezembro de 2024 se passaram 3 anos. Durante esses 3 anos, o pai da Sofia buscou conselho tutelar, Ministério Público, delegacia, mas ninguém fez nada. A criança foi levada a uma unidade de pronto atendimento 30 vezes. E uma dessas vezes ela estava com o fêmur quebrado. Ninguém fez nada. Toda a forma com que esse caso desandou foi muito curiosa. A negligência do Estado, que culminou na morte da pequena Sofia, abre espaço para várias perguntas, que são importantes de fazer porque aqui nós estamos falando da segurança e da integridade de crianças. Depois que o pai da Sofia formalizou o BO na polícia, eles pediram um exame de corpo e delito para confirmar esses maus tratos, mas o exame não aconteceu. O pai procurou o conselho tutelar, que recomendou que eles fossem à delegacia. A delegacia recomendou que eles fossem ao conselho tutelar. E nesse ping-pong ninguém se responsabilizou pela segurança da Sofia. Foram solicitados documentos e provas desse pai para que ele tivesse a guarda integral. Solicitaram também testemunhas, mas a guarda continuou com a mãe. A primeira audiência que aconteceu para julgar esse caso depois da denúncia do BO aconteceu 10 meses depois, em 20 de outubro de 2022, e por um milagre essa menina ainda estava viva. Depois dessa audiência, nenhuma medida foi tomada. A mãe da criança negou as acusações. O padrasto também falou que não batia na menina e que esses roxos eram causados por brincadeiras comuns de criança. Dia 26 de janeiro de 2023, ainda sob a guarda da mãe, a Sofia foi levada a uma unidade de pronto atendimento, sem vida, com uma fratura na coluna e o ímen rompido, apresentando sinais de abuso sexual. Os pais de Sofia alegaram homofobia estrutural. Disseram que procuraram vários órgãos responsáveis pela preservação e a integridade da criança, mas nenhum se dispôs a ouvir eles. Não de uma forma efetiva. A advogada Janice Andrade diz que a delegada Ana Querine Trevisan seria uma mentirosa e incompetente, uma vez que, não tomando medidas efetivas para garantir a preservação da vida da menina Sofia, seria ela sim responsável em algum nível pela morte dessa criança. A delegada então processou a advogada porque ela falou isso numa entrevista. O conselheiro tutelar procurado pelo casal, o pastor bolsonarista Wilton Acosta, são os que são acusados pelo casal de negligência e de não exercerem suas funções. Aqui vale lembrar que o Conselho Tutelar ele é separado do Estado, mas responde a ele. As eleições do Conselho Tutelar costumam ser voto popular, e uma parte substancial dos conselheiros tutelares costumam ter uma relação com religiões protestantes. Mesmo o Wilton não tendo feito nada para salvar a menina Sofia, ele tentou, junto com a prefeita de Campo Grande, colocar o nome dela num centro de acolhimento para crianças vítimas de violência. Os pais disseram que isso foi uma jogada política. Impediram essa homenagem e processaram tanto o pastor quanto a prefeitura e também o Estado por negligência. No tribunal, a mãe da Sofia negou as acusações, mas foi condenada por homicídio e por negligência. O padrasto da criança já tinha um histórico de violência, já teve BOs e denúncias protocoladas contra a violência. Acontece que ele é filho de um policial militar muito conhecido aqui na cidade e que obrigou a ex-mulher do Christian a remover as acusações e as denúncias de violência sobre a ameaça de tirar o filho dela. No momento, a criança vive com esse avô. A não articulação entre essas ferramentas do Estado que deveriam garantir a integridade da Sofia, com certeza é responsável para a situação ter terminado do jeito que terminou. Saber que existe a possibilidade de uma criança ter morrido por negligência dos agentes do Estado, por causa de homofobia, é um desespero, porque o casal hétero foi responsável pela morte da criança, enquanto o casal homoafetivo, que é visto com maus olhos por parte da sociedade conservadora, estava tentando a todo custo salvar a vida da criança. Nós precisamos tomar muito cuidado com a importância que nós damos para as nossas crianças. As gerações futuras, elas são inevitavelmente resultado de como é que as nossas crianças vão crescer. Crianças abusadas fisicamente, psicologicamente, se tornam adultos violentos e psicologicamente abusadores, como o Christian fez ao reproduzir a violência do pai na afilhada
e no próprio filho. Em momentos como esse que a gente vê que a existência da polícia, de um conselho tutelar ou até mesmo um órgão específico de proteção não costuma servir para muita coisa quando a gente está falando de pessoas que podem influenciar a funcionabilidade dessas políticas públicas a partir de opiniões pessoais. A gente precisa entender que um lar onde uma criança precisa crescer não precisa ter um pai e uma mãe, precisa ter amor, carinho, compreensão, acolhimento e dignidade. E a Sofia não tinha nada disso com a mãe, e nem com aquele padrasto. Há sim uma tendência conservadora na hora de pensar o direito da família. Essa ideia de que família segue um biologismo, ela é fracassada. Hoje em dia a gente já sabe que a sua moral não se encontra localizada na sua genital. Quando a gente fala de integridade das crianças, as coisas precisam ser feitas de forma imediata. Não pode demorar 10 meses para um BO de violência infantil, maus tratos, ser pelo menos ouvido. Porque um ano depois essa criança morreu. Morreu não só porque o padrasto estuprou ela e quebrou a coluna dela depois de torturar ela por anos. Não morreu porque essa mãe, em algum nível, poderia gozar desse tipo de situação. Não só por isso. Essa criança morreu porque a delegacia de apoio à criança não fez o trabalho direito. Essa criança morreu porque o conselho tutelar não fez o trabalho direito. Essa criança morreu porque os servidores das unidades de pronto atendimento não fizeram o seu trabalho direito. Tudo isso é triste e desesperador. Faz pensar sobre qual é a função do Estado e até onde a gente pode ir para pedir socorro. Porque uma das coisas que mais impactou o meu coração foi o Jean dizendo que ele chegou a se arrepender, pensando que deveria ter pego a filha e fugido. Imagina passar por tudo isso, ter um luto tão complicado e ainda se sentir responsável. E eu fico me perguntando mesmo, será que se fosse um casal hétero de classe média alta denunciando violência vindo de um casal homoafetivo, demoraria 10 meses pra gente ver uma audiência? Qual seria a repercussão do Brasil? Será que daríamos importância para esse caso da Sofia, no mesmo nível de importância que o Fantástico deu para uma poltrona de avião de uma criança chorando? Não sei. Eu só sei que, no caso da poltrona de avião, eu vi vários comentários que pareciam odiar crianças, de pessoas dizendo que sentiram prazer de ver a criança chorando daquela maneira, que queriam jogar a criança da janela e que adulto nenhum deveria se mover para aliviar o sofrimento de uma criança, uma vez que tivesse pago algum valor pelo assento do avião. Eu só quero deixar registrado que eu não acho que esse caso do avião tenha nada a ver com o caso da Sofia. A única coisa que eu acho muito interessante aqui é perceber que a nossa indiferença com o bem-estar das crianças, provavelmente causado pelo fato de muitos de nós terem sido criados por pais violentos e abusivos, ainda existe. Vai ser preciso uma longa mudança de pensamento da preservação da infância para a gente ver em todas as esferas o bem-estar dos nossos pequenos acima do nosso bem-estar. Talvez quando mudar na sociedade, possa ser que lá nos órgãos estatais tenha alguma mudança. Porque na ponta do lápis, todas as atitudes tomadas foram dentro da lei.